como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. È Genoa in 12 gradi in Serie A. O que se espera é um planejamento um pouco mais acelerado, de médio, curto prazo, médio prazo. Quando você fala a médio e longo prazo, eu acredito que a médio e longo prazo eu conseguiria reestruturar o clube, obviamente, sem ser uma empresa. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, um casaco no coração de cada um. Saudações vascaínas, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva. Ótimo feriado para cada um de nós, ótima sexta-feira aí, sexta-feira da Paixão de Cristo, né? Aí na nossa religião cristã. Então, bom feriado para todos nós, né? Para quem não sabe, o nosso Vasco leva a cruz de Malta no peito, justamente a cruz de Cristo, né? Então tem tudo a ver também com o nosso Vascão. Meus amigos e minhas amigas, a única coisa que eu vou pedir para vocês no início desse vídeo é aquela moral no like e para vocês compartilharem o nosso conteúdo. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve e dá essa força pra gente, tá? Só um lembrete, agora no mês de abril vamos fazer uma live comemorativa de um ano de aniversário do nosso canal. Vamos estar sorteando 2 camisas de treino belíssimas do nosso Vasco da Gama, uma no tamanho G, outra no tamanho M. Só uma atualização para vocês, é porque a gente ganhou aí de um patrocinador, né? Patrocinador aí, vamos dizer assim, anônimo, que ajudou o nosso canal. E como se diz, cavalo dado não se olha os dentes, né? Pois bem, a camisa no tamanho G vai ser aquela cinza que eu mostrei pra vocês aqui outro dia, porque agora ela não tá aqui perto de mim. E a outra camisa no tamanho M vai ser a de treino, aquela preta que os goleiros usam, tá? De treino também, original do Vascão, preta. Então é só isso que o Álvaro Silva pede de vocês em troca, nada mais, apenas o engajamento. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like e vamos que vamos. E me ajuda a gente aí, gente, porque ficou até legal, ajuda a gente aí, gente. Porque o YouTube não está entregando as recomendações para muita gente e nosso vídeo aí vem perdendo um pouco de força. Então dá essa força pra gente aí, porque Vascaíno ajuda Vascaíno. Meus amigos e minhas amigas, dito isso, vamos começar falando então do nosso Vasco. Muita coisa importante pra gente abordar logo de cara. Vamos falar um pouco sobre a questão envolvendo, gente, o terreno lá do CT Moacir Barbosa, né? Vamos falar sobre a SAF, a Prefeitura e o nosso CT Moacir Barbosa. Então, gente, é o seguinte, envolvendo esse assunto, né? Alguns vereadores vascaínos que se encontram no Rio de Janeiro no dia de hoje na Câmara, né? Eles conseguiram aí, gente, é o seguinte, a aprovação do prefeito Eduardo Paes, tá? Para colocar ali, vamos dizer assim, uma cláusula, né? Uma situação a mais ali no contrato em relação ao terreno. Hoje, né, sitiado ali perto da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, onde fica o nosso CT Moacir Barbosa. O que acontece é o seguinte: os vereadores teriam conseguido aí, vamos dizer assim, é o seguinte, é que se caso o poder público no futuro próximo, né, vir por acaso quiser requerer, no caso, quiser pegar o terreno de volta para utilizar, esse terreno só vai poder ser utilizado novamente somente para meios e fins do futebol, tá? Ok, até aí a gente entende, a gente sabe que tem a ver, ok, lá é um centro de treinamento e a 777 não quer investir, mas aí eu pergunto para vocês, galera, o que isso vai mudar? O que isso vai mudar em relação a essa insegurança que a 777 tem? Por que eu estou falando isso? Porque, segundo isso que eles estão tentando colocar no contrato, nada vai mudar de tão diferente, muito pelo contrário. Ainda pode abrir um precedente para no futuro próximo a gente ver um rival nosso treinando num CT que era para ser nosso, tá? Porque está dizendo aqui que se o governo quiser requerer o terreno, quiser pegar o terreno de volta, esse terreno só vai poder ser utilizado para futebol. Ou seja, o governo pode fazer um contrato depois com o Fluminense, com o Botafogo, com o próprio Urubu, e aí? Para usar o terreno que a gente começou, que a gente fez o trabalho, a gente foi lá, criou tudo, fez tudo, entendeu? Então fica um pouco difícil essa situação. Ainda envolvendo aí a prefeitura fez uma exigência para o Vasco da Gama SAF, que é o seguinte: o terreno hoje fica localizado ali, como vocês já sabem, na região das comunidades ali da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. É uma área, de certa forma, considerada ali perto de área de risco. Hoje o Vasco só está utilizando 30% desse terreno cedido pela prefeitura. O restante desses terrenos estão ali ao lado inoperados, parados, abandonados.
Vamos dizer assim. O que acontece? A prefeitura exigiu que o Vasco SAF cerque todo esse terreno, todo esse perímetro com muro. Porque qualquer coisa que vir a acontecer nos terrenos ali no entorno do CT Moacir Barbosa, que pertencem também à prefeitura, que estão cedidos ao Vasco, o Vasco vai responder sobre isso juridicamente, ou seja, se alguém invadir o terreno amanhã ou depois, construir, se der alguma situação, desmatamento ilegal, um monte de coisa que não puder acontecer, só estou dando um exemplo, tá, gente? Tudo isso vai cair na conta do Vasco. Quem vai ter que responder é o Vasco. Então o próprio Vasco tem que correr, tem que se movimentar para colocar um muro nesses terrenos logo e resolver essa situação na prefeitura. E ainda, falando dessa situação, a própria prefeitura, tá, gente? A própria prefeitura fez questão de lembrar a SAF, a 777 Partners, melhor dizendo, que é a empresa que gere a nossa SAF. Caso eles queiram mais garantias em relação a esse terreno, então eles podem comprar o terreno. Aí acabou, não tem problema. Ou seja, a prefeitura foi curta e grossa, né? Ou é assim ou compra o terreno. Gente, é o seguinte, é um terreno aí, como eu já mencionei, é próximo de áreas de risco, então não seria tão caro assim, né? Mas é um valor considerável, uma vez que é um terreno de 80 mil metros quadrados, tá, gente? E acabou sendo valorizado com a construção do próprio CT, da pavimentação das ruas. Tudo isso valorizou bastante ali aquela área. Mas eu pergunto para vocês, será que é tão caro assim? Será que, sei lá, eu não sei, não faço ideia se é 100 mil reais, não, mas não faço ideia se é 10 milhões, 5 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 50 milhões. Quanto custa esses terrenos? 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, eu não sei quanto custa. Porque dependendo do valor que custar, pronto, a 777 vai lá, coloca o dinheiro na mesa, compra o terreno, a gente sabe que é difícil ter dinheiro, né? Mas para eles acaba sendo mais fácil, porque em dólar, coloca lá o dinheiro na mesa e de repente faz um negócio com a prefeitura, de repente acordado em contrato para pagar aí em vários anos diluídos aí também, por que não? Não sei, vamos ter que aguardar essa situação. Só sei que é o seguinte, esse projeto do nosso CT Moacir Barbosa, depois de concluído, já completo, o nosso Vasco deve contar com 6 ou 7 campos de futebol com dimensões profissionais, obviamente, que vai atender aí ao futebol profissional do nosso clube, até mesmo aí o futebol feminino, caso seja necessário, e o futebol de base, tá? Também prevê aí uma construção de uma mini arena, e mais ou menos com 3 mil lugares aí, com arquibancadas para mais ou menos 3 mil pessoas em todo esse complexo, esses terrenos aí. Então vamos ter que aguardar para a gente ver o desfecho, né, dessa situação. Bom, galera, agora é o seguinte, vamos fazer um momento aqui um pouco de comédia mais uma vez aqui no nosso canal. A gente vai aqui, vamos dizer assim, vamos fazer uma chamada, porque a gente vai falar daqui uns dias sobre o Genoa da Itália, como está a atual situação do Genoa, clube que a 777 também detém direitos econômicos. Depois vamos fazer também aí também um levantamento, como está a situação do Hertha Berlim lá na Alemanha, e assim a gente vai. Então a bola da vez é o Genoa, né? Então acompanhe aí o jornalista italiano Álvaro Silva fazendo a chamada para falar do Genoa e a gente já volta. Hey, buongiorno. In Genoa in 12 gradi in Serie A. L'americana SAF ha rilevato in clube dal 2021. Termina 23 chiede un punto per non aver pagato su imposta di rendite. Tornaremo presto. Grazie. Galera, vocês viram? Tornaremos presto, hein? Tornaremos, né? Voltaremos em breve, voltaremos logo, né? Então aguardem, né? Muito em breve teremos aí, logo nos próximos dias, vamos fazer um vídeo aí, não um vídeo inteiro, mas uma parte de um vídeo nosso aí, a gente vai se dedicar a falar da atual situação do Genoa. Vamos fazer uma dinâmicazinha em italiano aí, vamos colocar a tradução na tela para vocês, só pra gente dar uma brincada aí e ao mesmo tempo dar aquela cutucada na SAF do nosso Vasco, que aonde eles vão mundo afora não fazem, quiçá, metade do que prometem aos seus torcedores, aos dirigentes, a todo mundo que confia neles, né? O maior patrimônio de um clube de futebol depois da torcida, que é, obviamente, o próprio departamento de futebol, e aqui no Vasco não é diferente. No Genoa a gente sabe que a decepção é igual ou maior, a gente sabe que no Hertha Berlim
idem, né? E assim sucessivamente. Então fiquem ligados que nos próximos dias a gente vai começar a falar mais coisas da 777, não só relacionado ao Vasco, mas também de outros clubes que eles detêm direitos mundo afora. Agora, galera, mudando de assunto, né? É o seguinte, o Pedrinho, na coletiva de imprensa dele, ele se colocou à disposição, ele falou que por ele, né, ter sido jogador de futebol, por ele entender do campo e bola, né, ele se colocou à disposição da Vasco SAF para poder estar auxiliando na questão ali do departamento de futebol, da comissão técnica, enfim. Aí surgiu a notícia ontem à noite que é o seguinte, a SAF nunca se opôs a essa situação envolvendo o Pedrinho e também falou que nunca recebeu nenhum contato do Pedrinho e falou que estaria à disposição, né, caso o Pedrinho entre em contrato. Só que a gente sabe, né, que quem falou isso provavelmente não foi Josh Wander, deve ter partido isso do Lúcio Barbosa, aí colocam o SAF para dar aquela amenizada na situação, mas fica aí o registro, né, envolvendo aí o presidente do Vasco da Gama aí, segundo a SAF, né, ele pode entrar em contato para falar sobre essa situação. Galera, uma outra situação que a gente vai falar aqui agora é sobre diretor de futebol, né? Temos 3 nomes na mesa aí. O primeiro nome deles é o que surgiu ontem, na tarde de ontem, do Admar Lopes, o diretor de futebol português, atualmente trabalha no Bordeaux da França, que já teve passagens pelo Porto, Mônaco, Lille, pelo Boa Vista de Portugal. Como eu já mencionei, agora está no Bordeaux. Segundo saiu ontem à noite, representantes da 777 se encontraram com representantes do diretor de futebol Admar Lopes já 2 vezes para se reunir em relação aí a essa possível chegada aqui no Vasco. Ainda hoje pela manhã surgiu a informação de que um nome que estaria aí se enquadrando, né, no perfil da SAF do Vasco seria do diretor de futebol Alex Brasil, que atualmente trabalha no Criciúma, né? No caso, então, estaria sendo ventilado o nome de Alex Brasil. E a situação de Lucas Andrino, né, ele que é o diretor lá do São Bernardo, surgiu a notícia ontem à noite de que ele está negociando com o Goiás, né? O Esmeraldino lá de Goiânia veio, no caso, foi atrás do diretor executivo Lucas Andrino. Então, de primeiro momento, temos esses 3 nomes. O português Edmar Lopes, tem aí o nome que surgiu hoje pela manhã do Alex Brasil e o nome de Lucas Andrino, que parece que está negociando, né, com a equipe lá do Goiás. Gente, agora falando de patrocínio master, né, gente? Isso aí surgiu uma notícia ontem na parte da noite de que o Vasco já estaria já aí fechado a 7 chaves com um novo patrocinador master para a temporada, né, para receber algo em torno de 45 a 50 milhões, aqueles valores que a gente já sabia que o Vasco já queria receber por ano, né? E ao que tudo indica, esse patrocinador master deve ser aí do ramo das bets, né? Das apostas, deve ser aí mais uma casa de aposta e a expectativa é que seja estreada a nova camisa do Vasco já com o patrocinador novo estampado no peito, né? Já na estreia do Campeonato Brasileiro diante a equipe do Grêmio. E o nosso Vasco também está negociando com uma empresa do ramo automobilístico, né? Ou seja, uma empresa, uma marca de carros aí, né? Está negociando com o nosso Vasco para patrocinar o nosso clube. Quem sabe aí de repente um patrocínio para as costas, ou para o omoplata, para a manga, para a barra da camisa, não importa, né? O importante é entrar dinheiro, ainda mais tratando, a gente sabe que ramo automobilístico é um ramo aí multibilionário mundo afora, né? Por que não? Já pensou também, galera? A gente pensa aí que às vezes o Vasco está fechando com uma empresa automobilística para um patrocínio secundário. Já pensaram se o Vasco consegue um patrocínio master com uma marca grande aí para botar 60 milhões? Já pensaram? Enfim, fato é que a informação de primeiro momento que a gente tem é que o patrocínio master deve ser aí uma casa de apostas, não se sabe qual casa de apostas é essa, e que está negociando aí por fora com uma outra empresa do ramo automobilístico também para patrocinar o Vasco. Ao que tudo indica, no primeiro momento, não seria como patrocínio master, seria em uma outra parte do nosso uniforme, tá, gente? Agora é o seguinte, né? Envolvendo o nosso camisa 10, o nosso meia francês Dimitri Payet. Vocês estão acompanhando esse videozinho na tela, só um parêntese aqui para deixar o registro, tá, gente? Um registro muito bem registrado. Eu não quero ter problema com ninguém aqui nos comentários, não quero também me estressar com ninguém, tá? O nosso canal aqui é apolítico, viu? Apolítico, a gente não faz aqui menção ou apologia para candidato A, B ou C de partido nenhum, de município, estado, muito menos governo federal, tá? Só mesmo registrando para vocês, como vocês estão vendo no vídeo aí,
que o nosso camisa 10 francês Dimitri Payet esteve em Brasília e se reuniu, em Brasília não, perdão, esteve em São Paulo, se jantou com o presidente do Brasil, o presidente da França também, né? Aí ontem à tarde entregou aí a camisa do Brasil, né? Zoou o presidente brasileiro, falou, aí tu é Vasco, hein? Falou, né? Enfim, toda aquela resenha. Então fica o registro no nosso Dimitri Payet, que hoje está completando aniversário. Vocês estão vendo esse outro vídeo aí, é ele levando um trotezinho de aniversário, né? Ele que retornou aos treinamentos hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa, né? E aí a galera fez ali aquele famoso corredor ali para poder brincar com ele, já para parabenizá-lo, né? Porque hoje, né, gente, é aniversário do nosso camisa 10, tá completando 37 anos o nosso francês Dimitri Payet, né? 3.7, completando aniversário aí, então tudo de bom ao nosso camisa 10, ao nosso craque francês. Galera, agora mudando de assunto, vamos falar um pouquinho do nosso R10 Score Vasco da Gama, né? Ontem à noite a bola subiu aqui no Rio, no ginásio de São Januário. O nosso Vasco enfrentou a equipe do Paulistano e saiu vitoriosa das quadras, viu, gente? Deu Vascão 73-70. O Vasco que dominou quase toda a partida. No final levou um ufa-ufa ali, mas conseguimos vencer. Mais uma vitória para conta, sensacional, né? É uma pena que o atleta, se eu não me engano, acho que o Cauê Verzola acabou se machucando, mas do contrário aí foi um jogo muito bom. E temos aí duas notícias muito bacanas, né? É que o Fabrício, gente, ontem atingiu a marca de 500 cestas de 3 no Novo Basquete Brasil. Isso mesmo, vocês estão vendo a arte dele aí na tela. 500 cestas de 3, então o homem anotou 1.500 pontos só com cesta de 3, obviamente, no Novo Basquete Brasil. Muito bacana, né? Outro jogador do nosso Vasco que atingiu uma marca muito interessante também foi o Eugênios, que atingiu a marca de 1.000 pontos aí anotados no Novo Basquete Brasil. Isso aí já no modo geral, tá, gente? Então o Eugênios já anotou 1.000 pontos também no Novo Basquete Brasil, tá, galera? Agora uma outra situação é o seguinte, antes de eu colocar para vocês o grito de casaca dos nossos atletas em São Januário depois do término da partida ontem, é só uma informação: o jogador da equipe do Franca, que na penúltima partida agrediu o jogador do Vasco com uma cabeçada no rosto, vai ser julgado na próxima quarta-feira e pode pegar de 4 a 12 jogos de suspensão, de punição fora das quadras. Na minha opinião, é uma punição irrisória, desculpa do palavreado, uma punição sem vergonha, porque aí você sinaliza para o jogador que é o seguinte: olha só, se você agrediu o jogador adversário, você vai pegar de 4 a 12 jogos só, depois você volta. Na minha opinião, deveria ser uma punição mais pesada. Essa é minha opinião em relação a esse assunto. E agora virando a chavinha, falando um pouco do jogador especulado aqui no Vasco, né, ventilado no dia de ontem no Vasco, do Juventude, o meio-campista Kaique Gonçalves, volante. É o seguinte, né, o staff dele segundo o empresário do Kaique, até agora nada do Vasco da Gama oficialmente. Então, né, deu a entender que alguém relacionado ao Vasco já procurou ali o empresário do Kaique, mas o próprio clube em oficial ainda não. Então, são apenas sondagens, né, nesse primeiro momento aí, né, no caso se tratando desse meio-campista, desse volante Kaique, né, que começou a ser ventilado aqui no nosso Vasco aí no dia de ontem. Gente, agora é o seguinte, vamos falar de uma outra situação aqui, que é o seguinte: o nosso Vasco da Gama parabenizou essa belíssima cidade que vocês já acompanham a imagem dela na tela, que é a capital da Bahia, Salvador. Está completando 475 anos no dia de hoje, e o nosso Vascão parabenizou a capital baiana, porque Salvador é muito Vasco, né? Salvador é bacalhau, galera, é isso aí. Então, meus amigos e minhas amigas, é isso que a gente tinha aí para trazer para vocês nesse primeiro momento, né? E se a gente tiver mais informações do nosso Vascão, a gente volta aqui, a gente traz, a gente atualiza vocês aí, trazendo tudo do nosso Vascão para deixar vocês bem informados. Valeu, meus amigos, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!